Olá, estamos de volta com mais um programa sobre empreendedorismo aqui no canal da FDR. O projeto Empreender deste ano de 2020, que começou em agosto, o projeto vai ter um ano de duração, utilizando diferentes plataformas, de comunicação, levando a mensagem ao micro e pequeno empreendedor, principalmente, diante dos desafios desse novo mercado. Como será 2021 depois da pandemia? Uma pandemia que ainda está vivinha da Silva. Como buscar saídas para esse desafio, entendendo que o mercado mudou, vários sinais de que a pandemia vai resultar não só num novo modo de trabalho, como no novo modo de comprar. Comprar e que tipo de produto comprar, o mercado também ele esteve bastante animado em 2020 por conta do auxílio emergencial, mas como será 2021? Nós vamos hoje conversar com o Francisco Filomeno Gomes Neto, que é empresário, líder da construtora Preferencial e que liderou o projeto, um dos projetos mais interessantes que existe aqui em Fortaleza hoje no campo do empreendedorismo. Eu destaco sempre o projeto do Centro Fashion, que o Francisco Filomeno Neto, junto com o André Pontes, desenvolveram, e que hoje é uma realidade muito positiva no campo do desenvolvimento do empreendedorismo da indústria de confecção no estado do Ceará. Ele deu um novo patamar ao centro, um novo patamar para esses micro e pequenos empreendedores do setor da moda, que viviam no vento, na chuva e no meio da rua, ali na José Avelino, sem nenhuma opção, as pessoas sem nenhuma segurança, enfim. E o Centro Fashion mudou toda essa realidade desse mercado de moda popular. Eu estou aqui nesse programa ao lado da Camila Lima. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Camila Nazareno. Lima, que está conosco na condução também do projeto Empreender 2020-2021 e que vai conversar também com o Francisco Filomeno Gomes Neto sobre esse cenário da moda popular, com foco no empreendedorismo. Boa tarde ou boa noite, enfim, Francisco, seja bem-vindo, Filomeno, um prazer muito grande ter você aqui conosco, E, inicialmente, Filomeno, como é que nasceu essa ideia aí do Centro Fashion? É um prazer, Nazareno, um prazer, Camila, fazer parte aí dessa iniciativa de vocês. A gente realmente, desde o começo do Centro Fashion, a gente se preocupou muito com essa pauta do empreendedorismo. Eu acho que é uma pauta que nunca sai da moda, para falar de moda, de confecção, que é esse setor que a gente está envolvido aí no Centro Fashion. Mas o Centro Fashion é uma iniciativa realmente de vanguarda, uma iniciativa diferenciada para o mercado de Fortaleza, Fortaleza, que é um dos polos de moda do Brasil, O Brasil, costumo dizer que tem 5 polos de moda, Fortaleza é um deles. E a gente estudando, a gente se debruçou bastante sobre as dificuldades e as projeções que esse mercado teria pela frente. E veio aí a nossa iniciativa, uma primeira iniciativa, que é o Centro Fashion, que vem colocar realmente Fortaleza de volta num panorama de crescimento. A gente está estagnado aí durante um bom tempo, apesar de sempre ter tido muito envolvimento com a tendência da moda, de desenvolver a melhor moda, mas a gente vem estagnado e agora voltamos ao patamar de crescimento, realmente, inovando, dando oportunidade para pessoas novas entrarem, mas também potencializando o mercado daqueles que são já profissionais, no ramo da confecção.
Então, a gente fez esse empreendimento lá, são 5.000 pontos comerciais, né, hoje ativos, funcionando, com mais de 300 e qualquer coisa lojas. É realmente um empreendimento de grande porte, são 70.000 metros quadrados, e que realmente vem se destacando aí nesse mercado, né, no projeto de desenvolver a moda, essa moda popular que o Ceará tão bem fabrica. Filomena, roda quanto em milhões de reais no Centro Fashion, nesse negócio da moda popular? Nazaré, é um mercado muito grande, né? Assim, qualquer estimativa que a gente fale, realmente a gente não mapeia isso, né? Nosso projeto com o permissionário é realmente a cessão do espaço para ele poder trabalhar. Quando a gente vai cobrar, normalmente ele não vendeu nada, mas quando a gente vai potencializar, ele vendeu muito, muito. Então, assim, é muito difícil para a gente mapear. Mas a gente estima realmente que gere muito emprego aqui no Ceará. O Centro Fashion são mais de 20.000 empregos diretos e indiretos, né? Então, toda essa cadeia produtiva que a gente tem voltada para o mercado de moda, porque Centro Fashion, ele, apesar de ser o maior, né, e referência hoje, já depois de 4 anos de inaugurado, né, estamos indo agora para o 5º ano, mas apesar de referência, existem diversas outras iniciativas, inclusive lá no Polo da José Avelino e tudo, que a gente realmente reconhece e sabe que o mercado é muito maior do que só o Centro Fashion. Mas eu estimaria de que lá na José Avelino, por exemplo, existem cerca de 15.000 pontos comerciais, né, ao todo, em todo desse mercado de confecção. Então, realmente são números bem agressivos, né, bem pujantes e que só faz crescer. Um mercado realmente bem robusto, né, que nesse momento aí da pandemia se reinventou realmente e, graças a Deus, vai muito bem. Se não fosse as dificuldades aí de tecido, né, essa parte de matéria-prima e de importação que passa por esse setor, certamente as vendas iriam estar bem mais avançadas. Filomeno, você disse aí no início, né, da tua fala que para entrar no negócio, digamos assim, você que vem da engenharia civil, né, foi preciso fazer toda uma pesquisa, um rastreio, e como o Nazareno falou aqui no início, durante muito tempo esse setor ficou meio desassistido, né? Quando é que aconteceu esse start de pensar que esse setor, né, poderia ser, sim, um filão de mercado, digamos assim, porque a gente tem os shoppings que tem outro tipo de moda, digamos assim, com preço mais elevado, enfim, outra história, né, que sempre teve uma estrutura. Mas e quando é que decidiram olhar para esse outro setor, né, e dizer, olha, isso aqui movimenta muito, a gente pode conseguir muita coisa com esse lado aqui, né, com esse setor da economia. Então, quando é que foi esse start aí? Na verdade, a gente percebe esse setor se desenvolvendo já há muito tempo, né? Minha família toda vem da confecção, meu avô por parte de pai era do setor da confecção, meu avô por parte de mãe também do setor da confecção. Eu não sei o que foi que eu fui fazer na engenharia, mas de qualquer maneira sempre foi um setor que assim me deixou com uma certa curiosidade. Mas, assim, a iniciativa realmente veio na oportunidade, assim, no crescimento, inclusive, do polo do José Avelino, né? A estagnação, que não tinha mais espaço para crescer, e, na verdade, no motivo de fazer com que o polo de Fortaleza tivesse a mesma inovação de outros polos, né? Se a gente for para Goiânia, tem empreendimentos lá que já vão na 3ª fase de construção, né? Realmente bem robusto, bem significativo, que atende esse mercado tanto de atacado, principalmente, né, como primeira linha, mas também de varejo. Então, assim, essa iniciativa vem para poder realmente fortalecer o polo. Existem algumas iniciativas que a gente também, quando se envolveu com o Sebrae, que também desenvolve uma parceria e uma proximidade com esse setor fundamental. E quando a gente se aproxima do Sebrae, o Sebrae é detentor realmente de muita pesquisa, né, de muitos métodos comparativos, técnicos, que demonstram o potencial que a gente tem. E faltava, no final de tudo, faltava um terreno, faltava uma localização e faltava um projeto estruturado para isso, né? E aí foi onde nasceu a ideia do Centro Fashion, né? Que foi muito bem abraçado pelos feirantes e que hoje continua aí se consolidando no mercado. Filomeno, como é que funcionou esse segmento nesse período da pandemia? Logo que
houve o lockdown, como é que isso atingiu o setor que roda, segundo as informações que eu tenho aí, 700 milhões de reais todo mês? Nazareno, assim, na verdade eles passaram por diversas fases, né? A primeira fase, a gente acreditava que o lockdown era de um período bem mais curto e, assim, todo mundo ficou numa esperança de que retornasse o quanto antes. Quando começaram a perceber realmente que iria demorar um pouco mais, a internet passou a ser um canal muito importante, né, de interação com o cliente, porque diversos estados estavam em momentos diferentes. Nós fizemos o lockdown aqui em 18 de março, né? Mas outros estados, por exemplo, o Maranhão foi fazer depois, o Piauí em outras datas, e essas datas, elas, como não coincidiam, o comércio lá estava aberto. Então, eles continuavam com o desejo de consumir, né? Belém, Manaus, todos são realmente clientes nossos, né? Que vêm aqui com bastante frequência, Rio Grande do Norte. E essa diferença fez com que o setor, realmente, essa diferença dos momentos do lockdown, fez com que o setor continuasse. E ele realmente continuou, né, atendendo muitas vezes online, né, ali no WhatsApp, que a gente está falando de online, mas não é nem... É um online porque é através da internet, mas é uma coisa realmente bem pouco estruturada ainda. Mas é uma maneira de atender, e aí manda pelo correio e tudo, e eles acabaram realmente conseguindo vender, assim, venderam muito do que tinham em estoque, né? Alguns até zeraram o estoque no período da pandemia, e a dificuldade maior deles foi de conseguir refazer esse estoque, né? Alguns precisavam comprar tecido, outros tinham tecido estocado, mas os que precisavam comprar tecido tiveram dificuldade no comércio de encontrar, e aí é que veio realmente a dificuldade deles, né, de conseguir repor esse estoque, que aí, após o lockdown, começaram a ter um pouco mais de acesso, e aí também houve uma subida de preço do tecido por conta dessa demanda reprimida, mas eles conseguiram realmente agora se estabilizar para ir para o final de ano, né, com produto, né, se programaram. Graças a Deus o nosso lockdown deixou aí a oportunidade, porque realmente o final de ano é o momento mais importante do comércio, né? Então, assim, muitas vezes, para alguns, o final de ano ele remunera o ano todo, né? E o ano todo é praticamente empatando, às vezes até tendo prejuízo, dependendo da atuação no mercado, principalmente de confecção, mas eu digo do nicho, se é praia, se é moda, se é modinha, moda feminina, mas eles têm essa característica, realmente, de no final do ano ser diferenciado. Então, eles pegaram o final do ano passado, não foi ruim, foi bom, e agora vão pegar de novo esse final de ano. Então, acho que o setor acabou passando por esse momento de maneira vencedora, né? Acho que outros setores estão sofrendo bastante, mas o setor, principalmente popular, e essa divergência dos estados no momento do lockdown, deixou os polos produtores realmente numa condição de poder superar isso, de poder enfrentar, né, essa dificuldade, porque não deixa de ser uma dificuldade, né? A mudança da rotina, a mudança dos processos, a mudança dos fornecedores, tudo foi pauta durante a pandemia. Mas acho que foi um dos setores que conseguiu, né, realmente enfrentar, encarar e superar. Isso é muito legal deles. E a iniciativa deles, assim, também de partirem para cima, né, de irem enfrentar o momento e não ficarem naquele resguardo, esperando acontecer, também deixou grandes marcas aí para alguns dos empreendedores, né, de grandes resultados, assim, de geração de negócio para eles. Acho que isso vem muito da resiliência, né? Como a gente sabe, é um setor que lutou bastante para chegar onde eles estão hoje, né? Para ter um lugar coberto da ventania. Geralmente, muitos deles, né, já vivenciaram aquela parte de rua que era muito complicada, enfim, sem estrutura. Então, acredito que essa volta por cima, digamos assim, durante a pandemia, vem muito dessa resiliência e dessa força desse setor, né? Que já passou por diversas adversidades, digamos assim. Eu queria saber, Filomeno, como é que está a questão da estrutura, né? Você estava me falando, por exemplo, que durante a pandemia eles se utilizaram bastante das vendas online, né? Mesmo sem uma estruturação prévia. Como é que está o setor hoje no sentido da própria movimentação do Centro Fashion, né? Existe uma venda mais externa, a gente tem vendido mais para fora, ou o consumidor cearense também é bastante assíduo?
Falando aí até do mercado em si, né, o mercado realmente é bem consolidado. Eles são, falando do primeiro momento aí que você falou, da resiliência, eles, assim, esse setor, quanto mais eu me envolvo com ele, mais incrível eu percebo que ele é. Então, assim, eles realmente se reinventam, quando chove, eles resolvem, quando estão num lugar coberto, eles resolvem, se estão na rua, pode chover, eles sempre dão um jeito. Eles são incríveis, realmente, assim, uma postura muito agressiva, muito de vanguarda mesmo, de inovação, e ao mesmo tempo carentes, né? Carentes no sentido de perspectiva, né? De projetos estruturados, de estrutura, né? De uma coisa de mais médio prazo, longo prazo. Eles atuam muito no curto prazo. Mas quando você fala realmente do setor hoje, como o setor é muito consolidado, Fortaleza também é muito consolidada, então logo que acabou o lockdown, eles realmente retornaram, as discussões retornaram, né, estão aí hoje de volta, né, o online, ele apesar de ser uma ferramenta, ele não resolve, né, ele ajuda, ele potencializa, ele cresce, ele dá outras perspectivas, mas não resolve, porque na moda a pessoa tem que pegar, tem que sentir, né? O que a pessoa quer negociar, às vezes quer experimentar, quando fala de varejo, quando fala de atacado, a pessoa quer ver realmente o ponto e a capacidade de entregar daquela loja, né? Daquele empreendedor lá, daquele fabricante. Então, assim, como eu sempre tenho dito, a internet ela é um extra, mas ela não substitui a vinda deles para cá, tanto é que rapidamente voltaram, né? Os ônibus estão todos vindo, os guias, dos estados que já superaram aí, que estão liberados, eles imediatamente vieram, né, para voltar a consumir localmente e se facilita o atendimento através da internet, né, o que é muito bom isso, o que deixa realmente o mercado sempre com oportunidades. Ô Filomeno, quais foram as medidas que vocês adotaram lá no Centro Fashion para os cuidados sanitários, os cuidados que as pessoas devem ter diante dessa pandemia? Diminuiu o número de lojas, abriram mais os corredores, porque é assustador o que se vê hoje na José Avelino, né? As pessoas sem máscara, né, amontoadas, né, ali na José Avelino. Eu acho que é hoje a José Avelino o centro uma das áreas, uma das regiões da cidade mais perigosas do ponto de vista de contaminação da Covid-19, exatamente por essa questão. Não há nenhum controle de quem quer que seja, mesmo do município, né, no sentido de orientar as pessoas para fazer aquela movimentação deslocada que existe ali naquele comércio, como você disse, 15 mil pessoas, 15 mil estabelecimentos, né, barracas estão ali, além do público que vem de fora, enfim, é uma movimentação maluca, né? E sem controle, né? As pessoas se contaminam ali sem perceber, né? O uso de máscara também ali é percebidamente, não é obrigatória. Então, como é que isso foi controlado por você e como é que você assiste a esse espetáculo assustador da Zé Avelino nesse tocante da Covid? Na verdade, nós brasileiros, nós não somos assim fáceis, né, de implementar um novo costume, né? Eu digo assim, às vezes quando foi o cinto de segurança, muitas vezes a gente negligenciava, né? Quando é uma iniciativa dessa em prol da educação e da iniciativa, né, de você promover uma melhoria social, o brasileiro ele tem uma dificuldade, né, de implementação, e eu acho que a gente está passando por essa dificuldade, né? O uso da máscara é uma coisa incômoda, mas que é necessária, né? Essa questão do distanciamento social, nós somos um público muito afetivo, né? A gente costuma se abraçar, outros lugares aí, Europa e em outros cantos, às vezes o cumprimento é até de longe, mas a gente é muito afetuoso, a gente é muito próximo, então realmente acho que a gente vai passar
por momentos ainda de muita educação, de muita repetição dessas regras, né, dessas penalidades e tudo, para que a gente consiga educar melhor a gente e evitar esse tipo de problema no futuro. Mas realmente o controle na rua, ele sempre é muito mais difícil. Se já dentro do empreendimento ele já enfrenta todas as dificuldades, imagine na rua, né? Então, assim, a gente sempre defendeu de que a gente conseguisse abrigar esse povo todo, de que a gente conseguisse ter outras iniciativas, né, que promovessem o local num ambiente regular, num ambiente organizado, num ambiente que tenha realmente a mínima capacidade, né, de organização e de iniciativa, né? Porque na rua, se tiver um espaço vazio, aquele espaço vai ser ocupado. Se chamar esse espaço de distanciamento, quem vai desocupar esse distanciamento, né? A polícia. Muitas vezes a polícia está num momento, sai, volta no outro momento e a coisa vai ficando difícil. Então, assim, as iniciativas do Centro Fashion durante a pandemia, inclusive, foram realmente bastante visadas, né, bastante fiscalizadas, mas também foram de bastante sucesso. Na época, inclusive, que eu sempre fico mais voltado na parte comercial, e quem lidera mais essa parte operacional, né, dessa questão da pandemia foi o André, e realmente acho que ele merece aí todos os elogios, porque a gente tomou todas as iniciativas, chegamos a empreender até os distanciamentos, né, a limitação das pessoas nas lojas, mas outras iniciativas de vanguarda também, chegamos a estudar os túneis de desinfecção, mas que depois a vigilância recomendou de que não usasse, mas a gente realmente foi atrás de tudo que tinha no mercado para promover. O Centro Fashion é um prédio aberto, é um prédio ventilado na sua maior parte, né? Em alguns pontos tem até ventilação forçada, mas aberto, então acho que a gente sofre muito menos do que um shopping qualquer, né? De fechado, com ar-condicionado. Acho que isso para a gente é uma vantagem. Outra vantagem é que realmente a gente tem medidas, tamanho realmente muito grande, então acaba que um distanciamento para a gente não é difícil de fazer, né? Então, assim, graças a Deus a gente não teve digamos assim, nenhum índice de contaminação, nem nenhuma proliferação da doença, né, que aconteceu aí durante a pandemia e pós-pandemia, no momentos de restrição, dentro do Centro Fashion. A gente fica muito feliz com isso, contamos nos dedos os que de fato se infectaram e que passaram por alguma dificuldade, isso, assim, para a gente mostra de que realmente as iniciativas, e até dando aí a medalha a quem mereceu, a dedicação ao André, foram realmente de bastante sucesso, até porque, Nazareno, como a gente assumiu essa posição muito de vanguarda, né, no setor e tudo, a gente acaba ficando realmente muito visado. Então, fomos os primeiros a serem visitados e a ser cobrados, né, e a gente tomou todas as medidas, tanto é que nunca tivemos nenhuma restrição aí de visitação, nem nenhuma medida imposta pela iniciativa pública, né, por alguma falha que a gente possa ter incorrido. Só para fazer um comentário aqui, estou aqui com Camila, né? Você falou que é um setor muito visado, né? O seu empreendimento, o Centro Fashion ali, e eu fico olhando que quem devia ser muito visado era exatamente o setor que não tem proteção nenhuma. O olhar do Estado devia ser exatamente para isso. Por exemplo, a polícia, a Guarda Municipal, que está lá na José Avelino, ela poderia, por exemplo, estar com a garrafinha de álcool para as pessoas, não lavar as mãos, se proteger, enfim. Não tem uma gota de álcool em canto nenhum ali para quem quiser se proteger. Quer dizer, muito difícil. É muito difícil essa questão, a gente faz esse comentário, porque, né, nós gostaríamos... Vai penalizar quem, Nazaré? Assim, entendeu? Você pega uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, é muito difícil. É por isso que a gente defende de que essas pessoas realmente tenham oportunidades em locais, né, que de fato sejam voltados para isso, né, com iniciativas voltadas para o fortalecimento do setor. Eu acho que a feira de rua,
ela precisa ter uma reflexão de que ela chega num momento onde ela não tem mais, até para a organização, né, para trazer mercadoria, para o fluxo para a segurança, para o fluxo do próprio visitante que vem do estado, né, de outro estado, que vem visitar aqui, dentro de um galpão, né, com o devido resguardo, com o bombeiro, com assistência médica, com toda a infraestrutura, ambulatório, faz toda a diferença no nosso modo de ver, e realmente precisaria que todos tivessem essa consciência para que a gente conseguisse realmente o crescimento que o setor precisa. Certamente. Sustentável e com proteção. Exatamente, porque você não tem como cobrar se você não está oferecendo também uma estrutura, né? Se você não não tem um local de lavar a mão, não tem álcool, como é que você vai dizer para as pessoas se protegerem, né? Então, se você oferece uma estrutura, você tem como cobrar na realidade. Inclusive do próprio setor. No caso da José Avelino, se você diz assim, eu estou oferecendo tudo isso aqui, se vocês não fizerem, eu vou ter que fechar. Isso seria uma maneira de cobrar, acredito. Mas eu queria que, como a gente está finalizando o tempo, eu queria só fazer mais uma colocação, uma pergunta aqui para o Francisco, que eu acho muito interessante o movimento que se criou com o Centro Fashion, né, desse setor da moda popular. Antes a moda popular tinha meio que um estigma, né, quando ela era na rua, ali, roupa no chão, tinha todo um estigma. Com a chegada do Centro Fashion, a gente percebe que o perfil do consumidor também mudou. Por exemplo, hoje eu escuto muita gente dizendo, fui no Centro Fashion, quando aquela pessoa, você sabe que em outro momento não diria, por exemplo, que foi em algum shopping popular ou na própria rua, né? O que mudou? Queria que me falasse um pouco sobre esse perfil, né? E principalmente para 2021. Várias matérias já demonstraram que o perfil do consumidor mudou durante a pandemia e eu queria saber como é que tu percebe esse movimento lá dentro do Centro Fashion, tendo essa perspectiva de que o perfil, outras classes sociais também abraçaram a moda popular. Isso para a gente foi a maior surpresa realmente do Centro Fashion em todos os nossos estudos, né? Não tinha essa profundidade do que poderia realmente acontecer. E para a gente realmente foi uma surpresa muito grande e, ao mesmo tempo, uma satisfação, porque a gente realmente conseguiu atingir uma classe diferenciada, né? Eu não digo nem uma classe social mais abastada ou menos abastada, mas aquela que realmente frequentava o shopping, que não ia no centro da cidade, ela encontrou um espaço no Centro Fashion, né? Que é realmente um espaço bem assim, interessante, que é confortável, né? É o necessário que ela precisa para poder andar nesse fast fashion, né? Existe esse conceito aí na moda, que do mesmo jeito que tem um fast food, tem um fast fashion, aquela roupa rápida, aquela coisa que você realmente quer usar rapidamente e às vezes até fica fora de moda, mas que você não quer, muitas vezes, empregar tanto recurso, tanto capital nesse tipo de moda. Mas você quer estar na moda, você quer a roupa da novela, você quer aquela roupa de tendência, né? E o Centro Fashion ocupa esse espaço, né? Esse mercado, na verdade, tem essa característica, mas com a iniciativa de um empreendimento, ele passa a abrigar essa iniciativa. Então, para a gente também realmente foi uma surpresa, mas realmente é uma realidade, né? De várias pessoas que vão lá em busca dessa moda, dessa moda dinâmica, né? Porque a moda, ela tem coisas que são mais perenes, mas tem coisa que é muito rápida, né? No carnaval passado teve um neon, né? Que ele vem e vai embora muito rápido. Então, o Centro Fashion deixa toda essa oportunidade. Quando estava na Copa do Mundo, me lembro como se fosse hoje, a maioria dos blocos do Centro Fashion tinha alguma iniciativa da Copa do Mundo, desde broches, bonés, até a roupa mesmo, era a iniciativa deles, fazendo roupas diferenciadas, voltadas para a Copa, né? Verde, amarela. Foi muito legal de ver isso e ver essa mudança, essa tendência toda acontecer. Realmente é uma tendência, né, dessa velocidade que a moda muda e fazer com que ela chegue ao consumidor a melhor maneira que a gente enxerga é através realmente de um empreendimento com segurança, com infraestrutura, né, bem ventilado, né, bem resolvido nessas questões para poder conseguir receber essa frequência desse público aí que está atrás desse produto. Queria agradecer novamente aqui ao Francisco Filomeno, queria agradecer sua participação também, que está nos assistindo. Lembrando que todos os produtos que a gente vem desenvolvendo e que vai continuar desenvolvendo ao longo desse ano
e do próximo ano também, estão compilados no seminarioempreender.com.br. Lá você tem acesso às nossas lives, podcasts, programas de rádio, web contents. Esses programas de TV também sobem para lá. Então é só acessar e ter acesso a esse conteúdo imenso que a gente tem produzido, super importante aqui para você alavancar os seus negócios. A gente vai ficando por aqui, né, Nazareno? Isso. Eu vou até aproveitar a frase do Francisco: empreender nunca sai de moda. Olha aí, nunca sai de moda. Francisco que disse que não estava muito por dentro da questão da moda, das tendências, mas já usou fast fashion, né? Já foi controverso aí. Já entende, então. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.